Olá, queridos, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser sobre atmosfera terrestre, tá? Eu particularmente adoro esse tema, mas infelizmente meus aluninhos nem todos concordam com as minhas opiniões, então muitas vezes vocês não vão adorar tanto, tá bom? Paciência, né, gente? A vida é assim mesmo. Eu sinto muito, assim, da gente não estar presencial, porque aí vocês iam ver toda a minha empolgação sobre a atmosfera terrestre. É uma das coisas, aliás, que eu sempre falo em todas as aulas, é que o grande sonho da minha vida é poder ver um tornado, que eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo, tornado, tá bom? Infelizmente, eu nunca vi, provavelmente não verei também, porque aqui no Brasil a gente tem poucos, tá, gente? É um erro a gente pensar que não tem, na verdade o Brasil tem sim, mas são raros e quando acontece, frequentemente eles vão acontecer à noite, que é quando a gente tem uma acumulação de energia, então às vezes vai acontecer ali 6, 7, 8 horas da noite, então muitas vezes a gente não consegue ver, tá bom? Diferente de outros países, se eu for nos Estados Unidos, a questão dos tornados é tão frequente que a gente tem inclusive uma temporada inteira só de tornados, tá? Então, quem sabe um dia eu tenho os meus sonhos realizados, né, gente? Por enquanto, vamos realizando eles aqui mesmo de forma virtual, tá bom? Bom, então vamos lá. Antes de continuar a aula, gente, só quero mostrar pra vocês que eu tô virando praticamente uma youtuber, tá? Eu comprei umas coisas que eu achei o máximo, assim. Eu comprei um negócio chamado Kit YouTuber. Então, basicamente, meus amores, agora é minha vida como professora, tem vida curta, tá bom? Então, uma hora eu vou partir aí para outras carreiras, tá? Vocês viram no outro vídeo que eu postei, né, o vídeo anterior a esse, que a qualidade, né, de som, de áudio foi maravilhosa. Mas olha só, o meu kit youtuber conta com um microfoninho de lapela. Olha que coisa mais chique e maravilhosa. Tô me sentindo repórter mesmo da Globo, tá? Nem sei se o som fica bom, só tô usando mesmo. Eu tenho um tripé que eu nem uso, porque eu dou aula a partir do computador mesmo. E tem um negócio, gente, que é muito bonitinho, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. É uma luzinha, olha, de youtuber. Eu tô me sentindo incrível. Cada coisa, essa quarentena tá deixando a gente tão idiota, né? Os professores estão ficando cada vez mais idiota. Vamos parar de falar besteira? Vamos lá então. Introdução, gente. Bom, quando a gente fala sobre todo o sistema Terra, gente, quando a gente pensa nesse sistema Terra, o sistema Terra é extremamente complexo, tá? Quando eu falo sistema Terra, é o sistema natural do nosso planeta, tá bom? Ele é extremamente complexo e para a gente poder entender melhor esse sistema, a gente vai dividir ele em esferas. Então, quais são as esferas da Terra? A gente tem a atmosfera, que fala sobre toda a camada gasosa do nosso planeta. A gente tem a hidrosfera, que é toda a camada líquida, e essa camada líquida, na verdade, está relacionado com os oceanos, os mares, os rios, os lagos, a água subterrânea também vai fazer parte, tá bom? A litosfera, que a gente já viu, litosfera é a camada rochosa do nosso planeta, então aí vai ser a crosta terrestre, e a biosfera, que são todos os seres vivos, incluindo aí animais e plantas, tá certo? Bom, gente, vamos para alguns conceitos, e aí a gente vai se focar mais na atmosfera, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho mais a atmosfera. Não sei se tá legal assim para vocês verem minha cara no fundo, mas eu não de ver também, né, gente? Depois vocês reclamam, tá bom? Bom, vamos a alguns conceitos. Turma, é diferente eu falar de clima de eu falar de tempo, tá? Essa expressão tempo atmosférico. Quando eu falo de tempo, tempo vai ser uma condição ou um estado temporário, ó, temporário da atmosfera, tá bom? Então aí, o tempo hoje está nublado, o tempo hoje está ensolarado, o tempo hoje está quente ou está frio. Então são condições que são variáveis e temporárias, que demoram um período de tempo mais curto, tá bom? Quando eu falo de meteorologia, meteorologia vai ser o estudo desses vários atributos físicos da atmosfera. Então aqui na meteorologia eles vão estudar pressão atmosférica, temperatura, umidade, enfim, uma série de elementos que a gente não vai entrar porque são muito complexos, e a meteorologia é ela que vai dar as previsões do tempo. Se a gente pegar uns 10, 15 anos atrás, essa previsão do tempo, ela era bem pouco precisa, tá? A gente conseguia acertar mais ou menos uns 50%. Atualmente, turma, raramente a meteorologia erra, ela tem capacidades técnicas atualmente, que vai desde imagens de satélites, várias estações meteorológicas, inclusive lá no Cotil a gente tem uma estação meteorológica, pertence à FT, mas tem um ali no nosso campus, e se um dia vocês quiserem dar um passeio, porque a gente está podendo fazer visita técnica, sabe? A gente pode marcar, tá bom?
Bom, quais são as condições, então, que são avaliadas quando a gente fala do tempo, tá? Quando a gente fala do tempo atmosférico? A gente tem a umidade do ar, a temperatura do ar, pressão atmosférica, velocidade dos ventos, tipo e quantidade de precipitação. A gente vai ver que precipitação não é só chuva, tá? Precipitação também tem outras características. A questão das nuvens, tá, gente? Quando eu dava essa aula anteriormente, eu sempre incluía os tipos de nuvens. Não vou fazer isso para vocês, porque senão os vídeos vão ficar muito longos, tá bom? A gente tem vários tipos diferentes de nuvens, cada nuvem tem característica relacionada com mudanças climáticas não, mudanças do tempo mesmo. Então, se a gente vai ter um tipo de chuva X, você tem uma outra nuvem, se você vai ter uma nuvem frontal, você tem outra nuvem, enfim. Não vou falar sobre nuvens para vocês, mas também eu acho muito bonitinho. Felizmente não vai rolar dessa vez. Turma, a atmosfera terrestre, ela tem uma composição, obviamente, que é gasosa, mas é um pouco complexa, porque a gente vai ter vários elementos diferentes, tá? A gente vai ter gases, obviamente, o O2, né, o oxigênio, mas também a gente vai ter nitrogênio, a gente tem hidrogênio, a gente tem ozônio, tá? Além desses materiais característicos, nós temos também vapor d'água em suspensão, as gotículas de água, elas ficam em suspensão na atmosfera, material particulado, e aí a gente tem vários tipos diferentes de materiais particulados, materiais ligados principalmente à sujeira, poluição, cinzas, pólen, tá? Então a gente tem vários tipos diferentes de material particulado e o ozônio, que vai ser uma camada importantíssima para a existência da Terra. Lembra que eu falei na nossa última aula, se não fosse o ozônio, nós não teríamos vida no planeta, então por isso que ele é tão relevante. Gente, a atmosfera terrestre, ela vai ser dividida em camadas, tá? A gente tem a mais próxima de nós, que é a troposfera. A troposfera é onde, basicamente, quase todos os grandes eventos atmosféricos ocorrem. Então, aqui a gente tem a maior quantidade de ozônio, oxigênio. Aqui a gente vai ter as chuvas, tá? A pressão, perdão. A umidade do ar, ela está concentrada aqui, tá bom? Então, se eu pensar no vapor d'água, o vapor d'água está na troposfera e ela não consegue ir mais alto que isso. A troposfera, ela vai ter ali até uns 11, 12 quilômetros aproximadamente, tá? Então, aqui é onde a gente vai ter os eventos climáticos principais. Depois da troposfera, a gente tem a estratosfera. Aqui a gente começa a ter uma queda de temperatura muito grande. Aqui também, nessa camada da estratosfera, a gente vai ter o ozônio. Posteriormente, a gente vai ter a mesosfera. Aqui, gente, a gente vai ter uma altitude entre 50 e 90 quilômetros, tá? Então, aqui a gente vai ter áreas bem mais altas, tá bom? Aqui é onde a gente vê as estrelas cadentes. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver as estrelinhas. Você vê só uns risquinhos assim, tá? São estrelas cadentes e na verdade são pequenos meteoros que vão que a gente percebe ali, né? É essa aqui, nessa camada que elas ficam visíveis pra gente, tá bom? A termosfera, gente, tem esse nome porque ela tem uma temperatura muito alta, tá bom? Por conta dos gases que nós temos na termosfera, a temperatura aqui não vai ser fria, vai ser muito quente, contrariando, quanto mais alto, mais frio. No caso da termosfera, não, a gente tem uma concentração de certos tipos de gases que acabam fazendo com que essa região seja mais quente. Na termosfera, gente, a gente tem a estação espacial, tá? Vocês já devem ter visto a estação espacial ali circulando. Ela vai ficar em aproximadamente, se não me engano, deixa eu ver se está escrito ali, cerca de 90 a 600 quilômetros de altitude. Então, veja que aqui é muito distante da superfície terrestre, tá? E aqui a gente vai ter também a aurora boreal. Quando a gente vê a aurora boreal é aqui e ali em cima, tá? Ó, lá para cima da termosfera. E a última camada é a exosfera, que é a camada mais externa do planeta. Praticamente você já não tem gases. Aqui é onde você vai ter os satélites artificiais e eles servem para várias coisas, né? Esses satélites, tem vários tipos diferentes de satélites. E aqui a gente vai ter uma altitude de mais de 10 mil quilômetros, tá bom? Então vejo que aqui as alturas são muito superiores do que a gente está acostumado. Pera aí, deixa eu voltar aqui, que quero mostrar para vocês. Não vai dar para mostrar. Ah, professora, esqueceu de pôr, né? Ó, tá bem ali no cantinho que eu quero mostrar. Paciência. Gente, a troposfera para nós vai ser a camada mais importante, porque aqui, como eu disse, a gente vai ter o oxigênio em abundância. Aliás, quanto mais alto esse oxigênio, ele vai ficando mais rarefeito, ou seja, elas vão ficando, as moléculas, além de ficarem mais distantes, elas ficam também com menos concentração, então aí é mais difícil de respirar para quem vai em altas altitudes.
Aqui é onde você vai ter os aviões, meus aviões, aliás, andam bem aqui na barreira entre a troposfera, dependendo do avião, e a estratosfera, tá bom? Então eles ficam bem ali no limite. Também é onde a gente vai ter concentração do vapor d'água, todos os eventos climáticos acontecem na troposfera, tá certo? Bom, essa atmosfera terrestre, gente, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? A atmosfera terrestre, ela é extremamente dinâmica, ou seja, ela não fica parada, ela está em constante movimentação. Então, ainda que eu tenha mostrado aquelas imagens bonitinhas da Terra, tudo, né, parece que está paradinha, parece que essa atmosfera está parada, mas na realidade, ela está constantemente em circulação. Essa circulação, ela acontece de forma vertical, olha, de cima para baixo, tá bom? Então, lá da estratosfera até a troposfera, né? Bem ali no comecinho entre a troposfera e a estratosfera, até ali embaixo, na superfície, mas também a gente tem uma movimentação horizontal. Duas coisas causam essa movimentação e prestem muita atenção, tá? O que causa a circulação atmosférica? Primeira coisa, rotação da Terra. Conforme a Terra vai girando, essa atmosfera, como ela é fluida, como elas são gases, né? Então ela tem uma movimentação fluida, isso faz com que também a atmosfera circule, tá? Então a gente vai ter uma circulação que é causada primeiramente por esse movimento ou por essa ação da rotação da Terra. Vai funcionar, gente, como se fosse um motorzinho da máquina de lavar, tá? Conforme ela vai girando, o que está aqui externo também gira. Então a atmosfera é por isso que ela vai ficar também circulando quando a gente tem a rotação da Terra. Muito bem. Além disso, nós temos uma diferença de pressão atmosférica. Gente, a pressão atmosférica está relacionado não só com as latitudes, mas também com as temperaturas. Quando eu estou em áreas que são mais quentes, ou tenho a tendência a ser mais quente, por exemplo, a linha do Equador, entendam que quanto mais quente, a gente já falou sobre isso, né? Tudo que é mais quente fica mais leve e tende a subir. Entendam, pensem nas moléculas que nós temos ali da atmosfera. Quando ela está muito quente, o que vai acontecer é que essas várias moléculas, que não são só oxigênio, né, tem vapor d'água, outras coisas, elas ficam mais agitadas. Essas moléculas, pelo calor, ela tem uma agitação maior. Por estarem mais agitadas, elas ficam mais distantes umas das outras. Isso pensa que é como se eu tivesse uma concentração menor desses gases, por eles estarem mais agitados. Então essas moléculas ficam mais distantes. Consequentemente, a gente tem, digamos, uma concentração menor. É como se você tivesse uma área fechadinha aqui, ó, mas quando a gente está baixa pressão, essa área aumenta. Então, você tem baixa pressão atmosférica. Quando nós estamos em ambientes mais frios, é o contrário. O frio, as moléculas, elas tendem a ficar mais unidas. Automaticamente, é como se elas estivessem fazendo mais pressão, como se elas estivessem fazendo mais peso, tá bom? Então elas estão mais juntas, automaticamente nós temos alta pressão atmosférica. Então lugares mais quentes, tipo linha do Equador, a gente tem baixa pressão atmosférica, quando em áreas mais frias a gente tem alta pressão atmosférica. Bom, o que isso interfere? Se eu tenho uma baixa pressão, gente, é mais fácil para esses gases eles irem para cima. Então a tendência em áreas que você tem baixa pressão atmosférica é que esses gases eles começam a subir e vão lá para cima. Então essa é a movimentação vertical. Quando eu estou em áreas com alta pressão atmosférica, como elas tendem a ficar unidas, elas tendem a descer, então a gente tem alta pressão atmosférica, tá bom? Então é essa dinâmica vertical, junto com o movimento de rotação da Terra, que faz com que a gente tenha a circulação de gases, tá? A atmosfera faz essa circulação aí, que faz com que a gente tenha frentes frias, ciclones estão associados a isso, tá? Então essa circulação, os ventos mesmo, tá, gente? Os grandes ventos, os ventos chamados de ventos alísios, estão associados com essa movimentação, tanto horizontal quanto a vertical, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, e esse assunto em específico, ele às vezes é meio confuso, é só vocês mandarem para mim um recadinho, que qualquer coisa eu faço até outro vídeo relacionado com esse, tá? Olha, eu tentei colocar aí essas duas condições, ó, na primeira imagem aí, deixa eu ver se eu consegui, não fiz zoom, peraí, deixa eu voltar. Se você tem essas primeiras imagens aqui de cima, ó, ela está mostrando exatamente o que eu falei para vocês. Quando é alta pressão, então ela vai baixar. Quando é baixa pressão, o gás sobe, tá bom? Então essa vai ser a circulação da alta pressão e baixa pressão. Muito bem. Vamos à circulação, como é que essa circulação acontece, tá, gente? Eu quero que vocês vejam essa imagem aqui, olha, para mostrar o seguinte. Quando a gente está na linha do Equador, o que vai acontecer é que por conta de ser uma área de baixa pressão atmosférica, então vai ser o quê? Os gases, digamos que eles vão
eles saem em alta altitude, tá? Então eles vão ter, digamos que ela tem essa saída aqui em alta altitude, porém eles estão recebendo gases de outros lugares que são menos quentes, que tendem a empurrar o gás. Então vocês vão perceber, olha, eu vou voltar a imagem aqui do slide, que na linha do Equador a gente tem um encontro dos ventos. Esses ventos, essas linhas, estão vendo essas setinhas aí que vocês estão observando? Ó, isso aí vão ser chamados de ventos alísios. Então, quando a gente está ali nessa área de linha do Equador, por ser mais quente, é uma área de convergência de ventos, tá? O vento vem aqui, ó, em baixa altitude, pensa que aqui é bem na superfície, eles vêm perto dessa superfície aqui, se encontram na linha do Equador, aí depois sobe, porque a gente tem baixa pressão. Como eles chegam lá em cima, eles vão migrando no sentido dos trópicos, e aí de novo faz esse processo, tá, gente? Ó, então eles vão fazer isso daqui, tá? Então aí na linha do Equador. Percebam, gente, que a circulação atmosférica é diferente quando a gente está no hemisfério norte e quando a gente está no hemisfério sul, tá bom? Para quem está no hemisfério sul, os ventos, eles vão no sentido anti-horário. Se você está aqui no hemisfério norte, os ventos seguem o sentido horário. Como assim, professora? O que isso tem a ver? Pensem que depende do seu referencial. Se você está aqui em cima, por conta do movimento de rotação, parece que na verdade é o seu ponto de referência. Os ventos, então, se você está no hemisfério norte, eles vão seguir no sentido horário. Se você está no sul, os ventos, pela sua posição, pela sua referência, os ventos estão indo no sentido anti-horário, tá? Tem um episódio dos Simpsons muito antigo que fala sobre isso, que aí o Bart ele passa um trote lá para a Austrália para ver se realmente isso era verdadeiro, que a Lisa tinha falado. Aí ele passa um trote, aí depois tem toda a coisa dos Simpsons. Não sei se vocês já viram ou não esse episódio. Mas a gente tem experiência sobre isso, tá, gente? Se vocês quiserem, procuram no YouTube. A gente tem algumas experiências que mostram exatamente isso. Se você está no norte, você consegue ter, então, uma movimentação. E dá pra ver quando você dá descarga. Se você dá descarga, porque isso serve não só para a atmosfera, mas também para a água. Então, quando a gente dá descarga, vocês podem perceber que a descarga aqui pra gente vai no sentido, mas se vocês forem lá no hemisfério norte, ele vai para outro sentido. Procurem no YouTube, tá bom? Eu recomendo que vocês façam isso. É bem bacaninha, bem diferente de ver. Assim, a gente fica muito na dúvida, mas ele é muito verdadeiro, essa experiência. Bom, eu vou tentar ver se dá para mostrar aqui, gente, esse funcionamento dos ventos. Não rolou. Isso aqui deveria ser uma animação, mas eu acho que fica muito pesado aqui gravando o vídeo, então eu acho que por isso que não vai rolar o vídeo mesmo, tá bom? Mas aqui é para mostrar essa circulação. Podem ver, como eu disse, ó, esses setinhas vermelhas aí são os ventos quentes que vêm dos trópicos, e aí conforme eles vão me passando aqui perto da superfície, chegam ali na linha do Equador, eles ficam mais leves, baixa pressão atmosférica, eles sobem, vão para a alta atmosfera, né, ali no limite da troposfera, e aí migram de volta ali para a área dos trópicos, tá bom? Isso vai acontecer também nas outras regiões. Qualquer coisa, gente, eu mando um vídeo só sobre isso, já que não deu pra gente ver ali, qualquer coisa eu mando um vídeo só sobre isso, só um videozinho mesmo, mostrando essas diferenças entre hemisfério norte e hemisfério sul, e essa forma de movimentação, tá certo? Continuando, gente, uma das coisas que mais influencia na atmosfera, sem dúvida, é a água, a presença da água, tá? A água, ela tá praticamente nas três formas, quando a gente fala da atmosfera, ela tá nas suas três formas, porque ela tá no estado gasoso, isso faz com que o ambiente fique mais úmido ou menos úmido, ela tá na sua fase sólida, porque as nuvens, meus amores, são feitas de gelo, tá bom? Então é sólido. Ah, mas se ele é sólido, como é que ele tá lá em cima? Como é que fica lá? Como é que se sustenta? É porque, na verdade, são cristais muito pequenininhos de gelo. Até porque, pensem nas nuvens, elas ficam em alta altitude. Quanto mais alto, mais frio. Então, não dá para a nuvem, gente, ser vapor. Porque se fosse vapor, a essa temperatura muito alta, ela não ficaria como vapor, ela ficaria como o quê? Gelo. Tá? Então, por isso que as nuvens são, na verdade, pequenas partículas muito pequenininhas mesmo, pequenos cristalzinhos de água no seu estado sólido, tá bom? E não no estado gasoso, como a gente imagina. Muito bem, a gente percebe a presença da água nos seus três estados, tá? E toda vez que a água, ela passa de um estado para outro, gente, toda vez que ela passa do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido, ela tem uma liberação ou então uma utilização de energia. Isso faz com que o ambiente fique mais quente ou mais frio quando a água se transforma de um estado para outro, tá bom? A gente chama isso de calor latente, né? Então, quando a gente tem a transformação, quando a água, por exemplo, ela se transforma do estado gasoso para o estado líquido, ela vai fazer uma utilização, ela vai fazer
Só um minuto. Gente, desculpa, eu tive que dar uma parada aqui porque eu ouvi um barulho aqui em casa, mas tudo bem, voltamos à normalidade. Bom, como eu tinha dito para vocês, a água, quando ela se transforma de um estado para outro, ela acaba ou liberando ou absorvendo energia, tá? Quando a gente tem a água passando do estado líquido para o gasoso, isso a gente vai ter uma absorção de energia. Quando absorve, gente, quer dizer que essa molécula, para se transformar de um estado para o outro, ela faz esse processo de absorção, então ela acaba roubando energia da atmosfera, ou seja, os ambientes tendem a ficar mais frios nesse processo, tá? Vocês podem ver que às vezes depois que chove, mesmo que saia sol, por exemplo, você tem a água se transformando para o estado gasoso. E aí, nesse processo, como ele vai absorvendo energia, como a molécula, para passar de um estado para outro, nesse caso, ele acaba absorvendo energia, os ambientes ficam um pouco mais frios. Então, vocês podem notar que depois que a gente tem a chuva, se sai um solzinho, mesmo assim o ambiente não fica tão quente, tá? Ele fica um pouco mais frio. Já se a gente tem a água do estado gasoso para o estado líquido, aqui para a molécula fazer essa transformação, ele vai liberar energia, tá? A molécula acaba liberando energia para a atmosfera. Se ela está liberando energia, quer dizer que a gente tende a ter ambientes que são mais quentes, então aí vai ter uma temperatura maior, tá? Então sempre quando assim, ó, quando a gente está quase para chover, não sei se vocês notaram, quando a gente está quase para ter uma chuva, fica extremamente quente os ambientes. Por quê? Porque a gente está tendo essa transformação da água de um estado para outro, tá bom? Bom, as precipitações, gente, entenda que quando a gente fala precipitação, sempre vem na nossa cabeça o quê? Chuva, né? Ou para alguns, falam assim, não vem nada na minha cabeça, porque eu nem penso o que é precipitação. Mas, tradicionalmente, a palavra precipitação está associada à chuva, mas não é, tá bom? Quando a gente fala em precipitação, na realidade, a precipitação pode ser também neblina, pode ser granizo, não granito, tá? Granito é um tipo de rocha, granizo é quando a água ela se transforma do estado gasoso, às vezes direto para o estado líquido. Bom, a gente pode ter o orvalho, a geada, as neves, tá? Em lugares que nevam, por exemplo, a neve também é precipitação, porque precipitação é quando o vapor d'água se transforma em alguma outra coisa e cai. Então daí a palavra precipitação, porque ela está caindo, tá certo? Bom, no caso do Brasil, gente, nós não temos neve, tá? Raríssimas exceções, às vezes lá no sul do Brasil, quando chega uma frente fria em lugares que são montanhosos. Então, tradicionalmente, você tem que ter as duas coisas, né? Você tem que estar bem no sul do Brasil, mas você também tem que estar em lugares mais altos, que são mais frios. Você pode ter neve, mas, gente, raro, né? Pouquíssimo, tá bom? Não só em algumas cidades do sul do país mesmo. Aqui, se cair neve em São Paulo, gente, apocalipse, tá bom? Se bem que 2020 tá aí para revolucionar, né? Então, nunca se sabe. Bom, nós vamos ter diferentes tipos de chuva. Professor, a gente tem que gravar isso? Tem, tá bom, meus amores, coisas lindas? Porque vira e mexe, gente, são assuntos de vestibular, de Enem, tá bom? Então aqui a gente tem que gravar os três tipos, são só três, né? Então não custa nada também a gente guardar, tá bom? E são fáceis, tá, gente? Vou começar com o primeiro tipo de chuva que a gente chama de chuvas convectivas. Convectivas é o nome científico, o nome popular desse tipo de chuva são chuvas de verão, tá? Essas chuvas de verão é aquela bem típica ali de janeiro, fevereiro, tá bom? Até dezembro pode acontecer. Que você tem um tempo super estável, quer dizer, não tem nenhuma nuvem no céu, céu azulzinho, lindo, maravilhoso. Dali, cerca de 4, 5 horas da tarde, o calor começa a ficar insuportável, você tem o aparecimento, então você vai ter a evaporação, né? Os lençóis de água começam a se transformar em vapor, esse vapor ele sobe, ele vai liberando energia, né? Porque aí ele se transforma do estado gasoso para o estado líquido, e aí a gente vai ter as chuvas, tá bom? Então, são chuvas que são muito rápidas, tá? Muito rápidas, você vai ter uma chuva de 40 minutos, talvez uma hora, nem isso, tá? Porém, gente, apesar de serem chuvas rápidas, são chuvas extremamente intensas. Então, aquele torozão mesmo, aquela chuvona torrencial mesmo, tá bom? Esse tipo de chuva acontece por quê? Porque você vai ter essa questão do calor. O calor, gente, ele vai fazer com que esse vapor d'água ali na superfície, ele fique extremamente quente, como eu disse para vocês antes, né? A atmosfera, quando ela está quente, ela sobe, então esse vapor d'água muito quente fica mais leve e sobe. Conforme ela vai subindo, ela vai se transformando do estado líquido para o estado gasoso, libera energia, tá? Libera bastante energia, e aí forma aquela nuvem de chuva muito grande, muito alta, tá? Bem negra mesmo, tá bom? Então é bem característico desses períodos mais quentes. Então sobe, né? Por isso que a gente chama de convectiva, porque na verdade você tem um tipo
mudança de tempo relacionado com essa mudança no estado da água, e aí você tem uma liberação muito grande de energia, por isso que às vezes tem também muito vento, pode ter granizo também nesse tipo de chuva, tá bom? Então você tem a temperatura muito alta, muito quente, esse vapor d'água ele sobe, conforme ele chega a uma certa temperatura, ele se transforma no estado líquido e gasoso, né? E sólido também, porque aí forma as nuvens de chuva, e aí ele precipita de maneira muito rápida e muito intensa, tá bom? Bom, esse tipo de chuva, gente, ele vai vai formar essas nuvens aqui, olha, que eu particularmente acho uma coisa linda, maravilhosa, tá? Você tem, então, uma nuvem muito baixa, muito negra, tá? Muito mostrando que realmente a coisa vai ser aquele toró de cair mesmo, tá bom? Bom, gente, vamos às chuvas orográficas. De novo, é o nome científico, o nome mais popular desse tipo de chuva são chuvas de relevo, tá? Porque isso acontece quando tem áreas mais de relevo, áreas mais montanhosas. Isso aqui vai acontecer o quê? O que forma essa chuva? Bom, você vai ter ambientes principalmente muito úmidos, então quase todas as chuvas orográficas estão relacionadas com áreas litorâneas, tá? A área litorânea, a atmosfera vai ter uma umidade do ar superior, a gente tem muita umidade do ar. Essa umidade, gente, conforme ela vai chegando próximo ali a áreas de montanha, ela literalmente sobe. Conforme ela sobe, ela vai ficando mais fria, e aí, conforme ela vai ficando mais fria, ela acaba precipitando, né, se transforma em água no estado líquido, precipita e chove, tá bom? Essa chuva aqui, gente, ó, então veja que vem a chuva, né, desse ambiente. Advecção, gente, essa palavrinha advecção está relacionado com uma movimentação da Terra, ou movimentação das massas de ar, relacionado com essa alta umidade. Então, a umidade ela faz com que você tenha essa movimentação dessa massa de ar. É uma massa de ar, tá? Ela vai migrando, então ela encontra essa barreira que são os relevos. Conforme ela vai subindo, ela vai ficando cada vez mais fria, precipita e chove. Bom, esse tipo de chuva, gente, é diferente da chuva anterior. Bem diferente da chuva anterior. Por quê? Esse tipo de chuva, vocês já devem ter visto ou já devem ter ouvido o famoso Uba-chuva. Uba-chuva por quê? Porque vocês vão para Ubatuba, a chance de vocês pegarem chuva é enorme. E é uma chuva que, diferente da convectiva, né, que chove muito, só que rápido e depois passa, aqui a gente tem chuvas que são bem mais leves, tá? Bem mais tranquilas, só que elas podem durar, gente, 2 dias, 3 dias, uma semana, tá bom? Então são chuvas mais leves, porém chuvas muito mais contínuas e extensas. Então ela pode durar vários dias. Aquela garoinha, sabe, para acabar com o nosso final de semana? Você pegou, você marcou de ir, feriadão, você vai lá pra praia, você fez toda uma organização, só que aí você chega na praia, lá onde você mora tá calor, mas você chega na praia, chove 3, 4, 5 dias que você tá lá, e aí quando você tá indo embora, acontece o quê? Aparece de novo o sol, tá bom, gente? Isso aí também pode ser chamado de maldição do pobre, tá? Se acontecer isso com vocês, talvez seja porque vocês são um pouco pobres, tá bom? Desculpa falar, é a realidade. O último tipo de chuva, gente, são as chuvas frontais. Esse tipo de chuva aqui é aquela que a gente quase sempre consegue prever, tá? É mais fácil a gente prever, porque são as frentes frias. Quando vocês ouvem as previsões do tempo, ele fala, está vindo uma frente fria. E como é que a gente sabe que está vindo? Você tem imagens de satélites, tem satélites que só fazem isso, só existem para ver a movimentação dessas massas de ar. Essas massas de ar, elas vão circulando, tanto por questão da própria movimentação horizontal, como também pela movimentação vertical. Então as massas de ar, elas vão se movimentando e às vezes, gente, essas massas de ar, elas podem se encontrar com outras massas de ar. E é aí que a gente vai ter a frente, tá? Quando a gente fala de frente frontal, é porque você tem duas frentes ou duas massas de ar diferentes que elas se encontram, e aí essa área onde elas se encontram, o encontro entre elas, ou a frente em que as duas estão ali se relacionando, você vai ter a frente fria, tá bom? Aliás, a gente fala frente fria porque é mais tradicional no Brasil, mas a gente também pode ter as frentes quentes, tá? Então, o que é uma chuva frontal? É quando você tem, preste atenção, duas massas de ar diferentes. Uma massa de ar pode ser quente, uma massa de ar pode ser fria, ou então uma úmida e a outra seca. Essas duas massas de ar se encontram, você tem então um choque entre elas, porque como tem características diferentes,
elas acabam criando uma instabilidade e essa instabilidade causa a chuva, tá bom? Então é isso que são chuvas frontais ou as famosas frentes frias. Duas massas diferentes, elas se encontram e aí onde elas estão se encontrando é onde você vai ter a frente, tá? É nesse encontro entre elas é que você vai ter a frente. Tradicionalmente, as frentes vão ser o lugar em que você vai ter as chuvas, também para chegar, quando está chegando a frente fria, vocês podem perceber que a temperatura ela vai mudando bem lentamente, tá? Às vezes de um dia até o final do mesmo dia, você começa a ter um vento mais frio, aumenta o número de nuvens, começa a ficar cada vez mais friozinho os ventos, né, mais gelados, até que no final do dia você tem a precipitação, que é a chegada mesmo da frente fria onde nós estamos. Eu coloquei alguns exemplos, tá? Para vocês entenderem, ó, a frente fria ali de um lado, a frente quente ali do outro. Então, onde a gente acha a frente, turma, é no local de encontro entre as duas massas de ar, tá? É as duas massas de ar que se encontram e aí você tem a parte da frente, ou o encontro da frente entre as duas massas. Aqui para ver de uma outra maneira, mas basicamente é a mesma coisa. E aqui, olha, dá para ver certinho. Veja que essa área que não tem nuvem é onde tem a massa fria, tá? A massa fria não tem a nuvem. Ela geralmente, a massa fria vai estar mais próximo da superfície porque ela está mais pesada, ela está mais próxima ali da superfície. Quando ela encontra a massa quente, ela tem essa formação de nuvem. E só para mostrar, gente, ó, não sei se vocês conseguem perceber que é até meio inclinado, tá? É inclinado porque a massa de ar fria, ela tá mais próxima e ela faz isso mesmo, olha, como se fosse uma coisa meio que vertical, não, meio diagonal, tá? Então é quase isso mesmo que a gente vê. Se vocês às vezes estão vindo de van, de algum lugar, às vezes vocês podem encontrar esse tipo de coisa. Vocês estão num lugar, não tem nuvem, não tem chuva, mas conforme vocês vão avançando, vocês encontram aí essa frente fria maravilhosa, tá? As frentes frias, elas não têm muito requisito, tipo assim, ó, você pode ter uma chuva muito intensa e muito rápida, ou você pode ter chuvas que demoram 1, 2, 3 dias. Então tudo vai depender da massa de ar. A gente tem algumas massas de ar que são mais frias e consegue fazer com que tenha um período maior de chuva, tá bom? Então tudo depende da massa. Se a massa ela é mais forte ou mais fraca, você pode ter frentes frias ou frentes quentes que demorem mais ou menos tempo, tá bom, gente? Eu não sei se eu fui totalmente clara para vocês, eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá bom? Essa aqui é a primeira parte da aula. Na semana que vem eu vou colocar para vocês os fatores climáticos, quer dizer, o que interfere para a gente ter climas mais frios ou mais quentes em cada ambiente. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, algum tema não tenha ficado muito claro para vocês, me avisem que aí a gente tira as dúvidas na semana que vem, tá certo? Gente, obrigado pela atenção de vocês, um beijão, fiquem bem, até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau!